E por fim, não é, nós vamos fazer aqui o doador, não é, que seria esse aqui que a gente já mostrei um pouco para vocês lá na outra aula. É o seguinte, não é? Aqui também eu estou aproveitando o resto dos papéis do livro Dobradura, né? Porque eu tinha feito muitos. Então eu já deixei aqui pronto. O que nós vamos precisar, não é? Obviamente, não precisa de ser muitos, não é? Muitos papéis. Aqui no caso, eu usei duas folhas de A4, não é? Aqui eu estou usando dobradura, mas esse eu fiz separado. Eu usei 2 folhas de A4 e dividi em 3 partes. Não é como um A4, não é? Tem 29,5, então eu fui aqui, não é para a gente ter partes proporcionais, fiz 9,5 por 9,5, não é? Porque aqui o A4 ele vai ter, né, 29,5 de comprimento e de largura ele tem 21. Então, não é como 21 por 2, não dá, não vai dar uma conta que depois vai se encaixar, então a gente trabalha na proporção de 9,5. Então, 9,5, né? Você pode cortar a folha aqui, né? 9,5. E aí, então, 9,5 mais 9,5, 19. Então, você vai ter uma sobra aqui, né? E aqui, então, a gente vai ter 28, a capa, né? A gente vai ter 28,5. Então, aqui é um A4 que eu parti ao meio. 10, então, dá 10,5 aqui. E a gente vai ter uma pequena ceixa, não é? Que é essa beiradinha que fica. Então, aqui tem 9,5, né? Não sei se dá para ver essa marca aqui. Então, dobrei a primeira, né? 9,5. Então, assim, para você não ter que fazer e ficar tudo proporcional, sem ter que ficar acertando o papel, não é? Então, faz a primeira dobra de 9,5 e faz como a sanfona, porque isso é um tipo de sanfona. Você encaixa, então, isso, né, nessa ponta, né? E aí você vai ter a capa, né? Aqui ficou um pouquinho desproporcional, não é? E aí você acerta aqui, não é? Então, não é? A gente vai ter 9,5, 9,5. E como é possível ver, não é? A gente vai ter uma sobra. Então, essa sobra, quando a gente vai fazer o cálculo, ela precisa ser pensada, não é? Aqui também. Então, mais ou menos aqui, não é? Meio centímetro. E o diagrama, não é? Feito daquela forma. Primeiro metade, tararam, né? Aqui. Então, vou tirar aqui para não... Nós vamos fazer, não é, essa costura de 3 pontos aqui. Nesse aqui, eu refilei, eu acertei, né, o tamanho da capa com o tamanho das folhas, né? Mas mesmo assim ainda ficou assim, porque os papéis eles não são muito exatos, quando a gente corta também não fica muito exato. Aqui, então vamos fazer o primeiro. Tá aqui já, né? Vamos colocar então a costura para fora, né? Eu já furei, né? O que é importante também quando a gente fura? A gente manter, né, os furos em cima dos vincos. O berço, ele serve muito para esse objetivo, porque se você não coloca, né, em cima do isopor, às vezes o vinco não fica exato, né, como o meu ali não ficou naquela hora que a gente fez. Mas se você está aprendendo, né, coloca numa gaveta, alguma coisa aí, não é que dá para... Então, esse aqui, como a gente já fez, né, mais ou menos, estou fazendo para fora, né, vem aqui, né, passa o terceiro, para o terceiro, né, pulando o segundo,
Aqui de novo, olha, o furo tá pequeno, então a gente tenta passar com a agulha para evitar aqui, né? E agora sai desse lado de cá, né? Então, puxa, né? Certifica se tá ok aqui. Agora o outro. É claro, aí vocês vejam o lado certo do caderno. Se tiver coisa impressa, aí tem que pensar nessa questão, né? O buraco ficou muito pequeno. Você pode até fazer isso mesmo antes de começar a costurar. Então, aí vem no próximo, né? Cuidado para não pegar os fios da linha. Não é? E aí, de novo, não é sempre para os lados. E aí a gente vai ter, né, a dor. Nesse caso, a gente tem a costura para fora, esse a gente vai ter a costura para dentro, né? Depende do tipo de acabamento que você quer ter, né? Tem gente que não gosta de ter esse tipo de coisa, mas não é esse tipo de aresta, assim, eu acho bacana, não é? E aí você tem, né, as duas possibilidades.